Amém? Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou o Mateus, sou pastor aqui da comunidade. Pedi para acender as luzes, por favor. Que bom que você está aqui com a gente nessa noite. Que bom que você está junto conosco em família. A gente sempre diz aqui na CB Vida, o nosso slogan, sempre quando a gente começa, a gente sempre diz aqui que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, não é sobre nós, não é sobre a tua história, não é sobre performance, não é o que você pode fazer, não é o que você é, não é a tua bagagem, não é a tua história, é o que Jesus fez, é o que Jesus é e é o que Ele nos representa como não apenas um estilo de vida, uma filosofia ou religião. Ele é o nosso Senhor e Salvador. É tudo sobre Jesus. Então, se você está procurando uma família, uma casa, ou apenas está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus a este lugar. E eu quero já começar junto com você para esse tempo de mensagem. Queria conversar, pedir para você já abrir a tua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a vida que deu certo. A vida que deu certo. A gente o tempo todo na vida, na nossa bagagem, nossa história, a gente ouve e às vezes não só ouve, mas como coloca esse rótulo em pessoas. A vida dessa pessoa deu certo, a vida de fulano deu certo, ou a vida de ciclano deu errado, a vida do meu sobrinho deu errado, a vida do outro deu errado e a vida do outro fulano deu certo. E geralmente a gente dá esse rótulo de a vida deu certo para aquela pessoa que geralmente foi bem sucedida financeiramente. Então você olha para uma pessoa e você fala assim, ela continua casada com o mesmo marido, com a mesma esposa, tem uma casa, tem dinheiro, tem uma certa reconhecimento social, você diz, eis aí uma pessoa que deu certo na vida, eis aqui uma pessoa que, nossa, funcionou. Agora o outro, se você é pobre, que eu acho que é o caso da maioria aqui de vocês, se você é pobre no sentido de você não é um milionário, se você não tem influência social, um status, se você já um dia, sei lá, passou por um divórcio, se você um dia quebrou uma empresa, se você começou uma faculdade e não terminou, se você cometeu um erro, ou se você teve uma doença, algo do tipo, alguém chega e fala assim, a vida de fulano não deu certo, não funcionou, não deu certo. Olha só lá, foi cortado da equipe de louvor. Tenho certeza ali que é problema sexual. O pastor cortou, realmente. Eu sempre desconfiei do fulano, viu? Olha, eu nunca fui muito com a cara. A vida desse aí nunca deu certo. Eu já ouvi por igrejas, por ambientes familiares. Quem já não se sentiu mal naquele ambiente de família? Sabe aquele almoço de Natal na casa da avó? E aí, aquele lá, coitadinho, aquele lá, o sobrinho da tia Maria, nunca deu certo, né? E a gente, o tempo inteiro, a gente coloca rótulos assim em pessoas. E não apenas nós colocamos rótulos nas pessoas, mas como as pessoas também colocam rótulos a respeito de nós, sobre as nossas escolhas. E a gente tende o tempo inteiro a ouvir o que estão falando sobre a gente. A gente sempre está preocupado com o que estão dizendo. E em período de redes sociais, então, isso é extremamente importante. Saber o que pensam de mim, o que falam sobre mim, quais os rótulos que colam em mim. E a gente se preocupa muito com isso. Então, a vida deu certo para uns e a vida deu errado para outros. E aí, geralmente, o balizamento para a gente definir isso é muito superficial, é muito mesquinho e é muito raso. E eu quero hoje conversar com vocês sobre o que a Bíblia pensa de uma vida que deu certo. O que a Bíblia pensa, o que Jesus pensa. Então eu quero ler com vocês lá em Atos 13, versículo 22, que vai falar exatamente sobre uma história que tem a ver com isso. Olha só o que o texto diz aí pra gente. Atos, capítulo 13, versículo 22, está falando aqui sobre o rei Davi e rei Saul. Olha só, que interessante isso. Depois de rejeitar Saul,
Levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhei: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Quero ler de novo. Depois de rejeitar Saul, esse é um dos textos talvez mais difíceis de compreensão para nós. Como que Deus rejeita alguém? Deus agora está segregando. Como que Deus rejeita um e acolhe Davi? Espera aí, Mateus, esse Davi aqui é o mesmo Davi que é um assassino? Esse mesmo Davi é aquele que mentiu muitas vezes? É aquele que usurpou? É aquele que matou tantas pessoas? É aquele que maquinou tantas maldades? Esse é o Davi. Então, para a gente entender, Deus rejeitou um e se agradou de outro. Olha só, mais uma vez, Atos 22, que o texto depois nos diz: encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. A primeira coisa que eu já quero começar dando start para vocês aqui, presta atenção nisso. Existe uma grande diferença, não no que eles fizeram. Tanto Saul quanto Davi, ambos têm bagagens, pecados em suas trajetórias. Mas aqui, presta atenção nisso daqui, eu tenho certeza que isso vai mudar muita coisa dentro da tua vida. Davi é um homem que tem uma vida integrada entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz, aquilo que está em seu coração. E Saul é um grande exemplo de alguém que tem uma vida desintegrada. Vocês vão ouvir muito essa palavra, essas duas palavras hoje aqui. Uma vida integrada e uma vida desintegrada. Davi andava em conformidade. Aquilo que o seu coração, as suas palavras e a sua mente dizia, é aquilo que ele fazia. Seja para o certo ou seja para o errado. Saul não. Saul era um exemplo clássico de um político. Ele agia como um político, as suas palavras diziam uma coisa, mas o seu coração era totalmente desintegrado daquilo que ele dizia. Quer dizer, aquilo que ele falava não era aquilo que ele vivia. Mascarava muitas coisas. Então, percebendo muitas histórias, acontece isso o tempo inteiro aqui. Na igreja, principalmente, pessoas que têm vidas desintegradas, pessoas que estão vivendo dessa forma. A palavra diz, olha só, ouça isso, a palavra de Deus nos diz que as palavras que saem da minha boca e que estão ainda no meu coração devem sempre agradar ao Senhor. Mas mais do que agradar, antes que algo venha à minha mente, Deus já sabe aquilo que se passa no meu coração. Existe sempre dentro do nosso coração, queridos, um anseio para que a minha vontade seja sempre feita. Sempre um anseio para que as minhas palavras, vamos dizer, concordem com aquilo que eu quero ser e fazer. Mas o que eu percebo cada vez mais é que as pessoas até têm um bom coração, mas até a sua fala, a sua postura é desintegrada daquilo que ela sabe. Quer dizer, posso dar um exemplo clássico? Eu digo que amo o meu irmão em Cristo quando eu chego aqui no ambiente da igreja, mas eu vivo como se ele não importasse para mim. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu sei o conceito, eu sei o que Deus espera de mim. E aí, mais do que eu sei o conceito, eu sei ser político. Olha só como é interessante, eu sei ser político no meio da sociedade. Eu chego para você, Courtney, e digo: eu te amo, meu irmão. Mas o meu te amo, meu irmão, ele é desintegrado das minhas falas, da minha vida, da minha vivência. Porque é muito fácil eu dizer para você: Courtney, eu te amo, mas eu fazer parte da tua história, amá-lo e cuidá-lo de você, isso é outros 500. Estou querendo entender o que estou querendo dizer? Que a minha fala no meio da igreja evangélica batista brasileira, da igreja evangélica brasileira, é muito desintegrada daquilo que ela realmente faz. Sabe por quê? Nós somos quase hoje maioria cristãos, e aí nós estamos colocando evangélicos e católicos no mesmo barco. Nós somos maioria no nosso país, mas quando a gente olha de forma prática para as mudanças do nosso país, a gente vê que não tem mudança nenhuma. Sabe o que é isso? Vida desintegrada. Obrigado, Leandro. Valeu, querido. Presta atenção nisso. Por que que o nosso país não muda? Porque nós somos uma igreja que tem vida desintegrada. Nós pregamos uma coisa e nós vivemos outras. Nós somos um dos países mais corruptos do mundo. E não é, queridos, o problema é de Brasília apenas. É porque a nossa vida enquanto cristãos, nós estamos desintegrados daquilo que nós cremos, nós acreditamos. Vocês estão entendendo? Literalmente, nós temos vida dupla.
Nós temos vida dupla. Olha só o que o salmista diz, lá no Salmo 42, não precisa abrir, acompanhe isso junto comigo. Por que está abatida a minha alma? Olha só o que está dizendo, porque eu estou triste, porque eu estou abatido, porque eu estou com raiva, porque eu não vou com a cara daquela pessoa. E aí muitas vezes a gente não sabe nem responder, nosso mundo consciente, ou das nossas palavras, não sabe o que se passa no interior do nosso coração. Eu não sei porquê, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. E aí a gente não ama, mas a gente finge na igreja que ama. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? De alguma forma, o meu coração, ele está longe de ser o coração ideal, mas dentro desse ambiente aqui eu consigo mascarar as minhas emoções. E aí, porque nesse ambiente aqui de performance, as pessoas acham que eu sou de um jeito, não importa eu transformar o meu coração. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse ambiente aqui é um ambiente perigosíssimo. Nossa, pastor, você está falando que o ambiente da igreja é um ambiente perigosíssimo? É um ambiente perigosíssimo, sabe por quê? Porque a gente pode aqui apenas ter performance. Então aqui a gente mostra uma faceta nossa. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar a respeito do Evangelho e de uma vida integrada, é uma vida em que o coração determina as ações, e não aquilo que eu faço é seguido pelo meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente é movido pelo que o meu coração diz que eu tenho que ser, mas não é assim. Quem segue o seu coração dá lugar às suas entranhas, como a palavra de Deus nos diz. Queridos, enganoso é o meu e o seu coração. Porque tem gente que diz assim, pastor, eu não fico com a cara do fulano. E aí você não é nem irmão e nem deixa de ser. E aí quando está na frente dele você finge que é amigo. Vocês estão entendendo isso? A gente vive uma vida dupla, desintegrada. Olha o que o Salmo 139 diz para a gente. A palavra ainda não chegou na sua boca, mas Deus já conhece. Porque Ele conhece o meu e o seu interior. Vou falar mais uma vez aqui, vida desintegrada, aquilo que está no coração não é aquilo que as palavras condiz. Quer um exemplo clássico também disso? Você começa a reclamar do seu marido. Você começa a falar mal dele. Rapaz, está ficando um boi lá naquele sofá, não me ajuda com nada, não faz aquilo, não fulano outro, e agora inventou com as histórias de investir no sei o que, você reclama para o seu marido, a sua fala, aí você chega no seu tempo depois de quarto de oração e agradece pelo teu marido. Deus, eu quero agradecer pelo marido que eu tenho. Eu já ouvi muito disso já. A pessoa mete o pau no seu cônjuge, fala um monte a respeito dele. E aí depois, a mesma pessoa que diz isso, diz para o cônjuge, uma magoa, é a mesma pessoa que 2 horas depois está dizendo dentro de uma oração que agradece pela vida do outro. Estão entendendo o que estou querendo dizer? Uma coisa contradiz a outra. O tempo inteiro nós estamos fazendo coisas que vão desmentindo, vão negando aquilo que a gente está dizendo. A gente vem para um ambiente desse de culto, a gente levanta nossas mãos, damos glória a Deus, mas quando a gente sai ali fora, a gente passa, por exemplo, por um morador de rua, a gente finge que ele nem existe. A gente lê, por exemplo, a parábola do bom samaritano. E aí a gente olha para aquilo e a gente acha que é apenas uma metáfora. Estão entendendo? A gente sai desse ambiente, se mascara aqui muito bem, a paz do Senhor, mas quando a gente sai lá fora, a nossa vida é totalmente desintegrada daquilo que a gente aprende aqui dentro. Vida dupla. Olha só o que Isaías 13 diz. Estou pegando aqui vários textos da palavra de Deus para formular isso aqui, queridos. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aonde está o seu coração? Quando a Bíblia fala a respeito de uma vida que deu certo, eu penso que é uma pessoa que é muito bem resolvida com o seu interior. Então já começa a desmistificar aqui. Primeira coisa, uma vida que deu certo não é a vida que tem dinheiro. Uma vida que deu certo é aquela que conhece muito bem o seu interior. É alguém que olha para o seu coração e consegue entender quais são os caminhos maus. Sabe o salmista dizendo, Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. É o primeiro exercício que você tem que fazer aqui hoje nessa noite, é dizer, Deus, sonda o meu coração e vê se há no meu coração algum caminho mau, que está desintegrado daquilo que eu vivo. Faz sentido?
Deus, existe algo dentro do meu coração que está desintegrado. Mateus 5 vai dizer muito sobre isso, que os homens estavam preocupados ali com como Jesus comia, ou com quem Jesus tocava. Jesus, você come desse jeito, você não lava a mão, você não lava os pés. E aí Jesus vem e fala, cara, não se preocupe com besteiras. Eu me preocupo com aquilo que sai de vocês, e não com aquilo que entra. Estão entendendo o que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando sobre o meu e o seu coração, que é uma das coisas que nós temos que preservar. E o que eu tenho percebido cada vez mais é que o nosso coração tem sido um lugar de amargura, de orgulho, de rancor, de avareza. E você quer um termômetro disso? As redes sociais são um termômetro disso, para mim. Sabe por quê? Redes sociais hoje virou o nosso diário ali. As pessoas, desculpa a expressão que eu vou usar, as pessoas vomitam ali os seus corações ali naquele lugar. Vomitam ódio, vomitam a sua indignação, a sua voracidade. E a gente vê cada vez mais ali o coração e a alma de alguns sendo expostas em redes sociais. Então, presta atenção nisso aqui, queridos. Percebo nas palavras de Jesus no Evangelho que Jesus não está tão preocupado com aquilo que nós fazemos, mas com aquilo que está dentro de nós. A gente, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Na igreja a gente tem um sério problema com performance. Performance. Porque a gente ainda acha que a gente vai ser recompensado por performance. Eu dou o dízimo, Deus me abençoa. Eu tenho um cargo, eu sou abençoado. Eu digo a paz do Senhor, eu sou reconhecido como irmãos. Isso é performance. Estão entendendo que, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Aqui na CV Vida você não tem que. Você não tem que dar dízimo. Aqui você não tem que tocar. Aqui você não tem que bancar o moralista. Aqui você não tem que. Aqui nós fazemos porque nós entendemos que somos amados por Cristo, e não porque a gente tem que. Porque quando a gente acha que tem que, a gente acha que vai ser recompensado por isso. Eu tenho que dar o dízimo porque aí eu vou receber algo de volta da parte de Deus. Eu tenho que tocar para o pastor me ver e eu ter isso. Eu tenho que bancar ser o melhor pai do mundo aqui na igreja. Não importa o que eu estou fazendo em casa, se eu não gasto 1 hora lendo a Bíblia com ele na semana. O que importa é eu abraçar na hora do culto e dizer, vem cá meu filho. Vocês estão entendendo? A gente acha que tem que, mas aqui não é o ambiente do tem que. A gente faz aqui porque o nosso coração transborda de alegria, de generosidade, de amor pelas pessoas e por Jesus. Então você não tem que vir para a igreja e tem que dar dízimo. Você dá porque você foi constrangido a dar pelo amor de Cristo, porque o seu coração está cheio disso. Se você acha que tem que, o seu coração está cheio de barganha e não de generosidade. Vocês estão entendendo? E aí a vida não dá certo. Porque nós não estamos lidando com alguém que temos que. Nós fazemos de forma livre. A nossa relação com Cristo não é uma relação de se você não fizer eu peso a mão. A nossa relação com Ele é de amor. Mas pastor, isso daí é muito perigoso que você está pregando, das pessoas viverem em libertinagem. Realmente, para aquele que tem um coração cheio de libertinagem, isso é uma piscina de Nutella para o cara se esbanjar. Mas para aquele que passou pela conversão, que se encontrou de fato com Cristo, é um novo caminho a ser vivido. É o Evangelho. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Do pastor que fazia muitas viagens pelo mundo. E aí a esposa dele chegou para ele e falou assim, amor, você viaja há muito tempo, fica muito tempo longe, fica meses fora de casa. E eu estava muito preocupado, ansiosa no meu coração que um dia você me trair. Mas eu fui tomado por um senso da parte de Deus que mesmo que um dia você me traia, eu vou te perdoar porque eu te amo. Talvez para alguns seria olha só, o alvará ou a liberdade que ela está me dando para eu poder trair. Eu vou fazer isso porque ela vai me perdoar. Só que o jeito certo de olhar para isso é olhar e falar, olha que mulher incrível que eu tenho. Mesmo se eu traí-la, ela está pronta a me perdoar. Com Jesus Cristo é a mesma coisa.
Com Jesus Cristo é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós traímos a Jesus todos os dias, mas todos os dias Jesus vira para nós e diz: eu perdoo você. Começa a vida. Então a vida que deu certo não é a vida que não tem pecados. A vida que deu certo é aquele que olha para o coração e diz: Jesus, eu quero seguir os teus passos, quero seguir os teus caminhos. Porque se você olhar para o histórico de Davi e olhar para o histórico de Saul, você manda matar os dois. Mas por que um é considerado o coração de Deus e o outro foi rejeitado? Vida integrada. Aquilo que estava no coração de Davi, ele não mentia. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não bancava algo que ele não era. Se Davi chegasse aqui no meio de nós, ele não ia chegar e dizer assim: não, mas eu sou dizimista, eu sou crente fiel, eu estou na igreja há muito tempo. Não, ele chegaria a dizer assim: pequei contra o Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, perdão. Ele rasgava as suas vestes, jogava cinzas sobre ele, usava panos de saco. Naquela época era uma maneira de dizer: eu pequei contra os céus e contra ti, a minha vida é integrada, não tem esqueleto no armário, eu pequei, está aqui. E a graça ali de Deus derramada sobre a vida de Davi, ele tinha um coração integrado com as falas e com aquilo que ele vivia. O que eu quero dizer para vocês hoje, queridos, eu não sei da tua história se tem esqueleto dentro do armário. Mateus, você não sabe o que eu fiz no meu passado. Eu quero dizer um negócio para você: Jesus não trabalha com o nosso histórico, Jesus trabalha com a graça. Jesus não olha para você e fala assim: no verão passado, tem o filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Jesus não vai virar para você: eu sei o que você fez no verão passado, Mateus. Ele vai dizer assim: eu não quero te acusar de nada, eu quero que você tenha uma vida integrada. Se você caiu, se arrependa, peça perdão, e a minha graça vai superabundar sobre a tua vida. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vida integrada, não tem vida desconexa. Quer ver outros exemplos de vida desintegrada e a vida não funciona? É muito possível eu não gostar de dizer de você, mas dizer que te amo em Cristo. É muito possível eu ter uma dupla espiritualidade. No palco é uma coisa, na minha história, na minha casa é outra. Quem tem vida integrada é bem resolvido. Mas quem vive desintegrado, vive doidinho da Silva. Constantemente tem que inventar mentiras para sustentar as suas duas realidades. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quem tem a vida integrada, quem é verdadeiro, não precisa ter memória boa. Sabe por quê? O mentiroso sim precisa ter memória boa, porque ele vai sempre acumulando histórias, então ele precisa sempre se lembrar das histórias e das mentiras que contou. Quem trabalha com a verdade não precisa ter memória boa. Amém, irmãos? Porque o mentiroso o tempo inteiro ele tem que estar conciliando isso. Quer um exemplo clássico disso? Ananias e Safira. Presta atenção nisso. Atos, abre comigo aí, Atos 4, vira só algumas folhas. Atos 4, versículo 34. Olha só esse texto, queridos. Atos 4, versículo 34 em diante. Olha só, é o início da igreja primitiva. Jesus voltou para o Pai, e aqui a igreja está crescendo em Jerusalém. E olha só esse movimento que eles estavam vivendo. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar a parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você,
e depois de vendida o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor se apoderou de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Presta atenção nisso aqui, queridos. Estamos aqui na igreja, começa a haver um movimento de amor, de misericórdia, de solidariedade com pessoas. Por exemplo, como a gente passou aqui no período da pandemia. Ananias pegou ali um terreno que ele tinha em Itapecerica, vendeu, pegou 80 mil reais, chegou aqui e falou assim: está aqui, 80 mil. Minha oferta, quero entregar tudo aqui para cuidar de gente. Aquilo que está no meu coração, esse anseio de compaixão, entra em conformidade com as minhas palavras. Quando Ananias viu isso, ele disse: eu não posso ficar de fora do movimento. Eu não posso ficar de fora disso aí, eu preciso dar algum jeito. Sabe por quê? Eu preciso performance, eu preciso performar. Então o que eu preciso? Vou vender o negócio. Só que aí eu digo que eu trouxe o dinheiro inteiro para ficar bem com o geral, só que na verdade eu vendi por 80, só que eu vou embolsar 40, vou falar que foi tudo que me pagaram, e é isso. E aí ele chega, vem aqui, entrega, o coração, está vendo? Desintegrado das palavras, da performance, daquilo que os homens podem ver. Só que nós estamos lidando com aquele que sonda corações e mentes, que do Espírito vem, revela isso, ou nem conta que foi isso, pode ser que alguém contou, inclusive, para Pedro. Aí Pedro chega e fala assim: por que você fez isso? Presta atenção aqui, todo mundo nisso aqui. Pedro chega para ele e fala assim: cara, alguém te pediu para você vender seu terreno? Não. Alguém te pediu para você dar o dinheiro? Não. Alguém te pediu para você falar que tinha que ser 100% do valor? Não. Então por que você mentiu, cara? Por que você usou de mentira? Você está entendendo o que ele está querendo dizer aqui, o texto para a gente, querido? Que a igreja não pediu dinheiro. Ninguém pediu para Ananias pegar, vender e trazer dinheiro para a igreja. Ele quis fazer isso, mas a intenção do seu coração foi o quê? Bancar o santo. O orgulho tomou conta do seu coração. Ele quis passar de bom e ainda levar uma em cima. Então presta atenção nisso daqui, queridos. Não tem problema você ter uma casa na praia e não querer e não dar para missões. Não é pecado isso. Você tem um carro novo e não querer investir na obra missionária. O que tem problema no reino dos céus é você viver na mentira. Vida dupla. O que Pedro está dizendo é: filho, se você quisesse, Ananias, continuar com a tua casa em Alphaville, você podia continuar. Deus não ia pesar a mão em você, querido. O que Deus não quer de você não é o teu dinheiro, Ele não quer que você viva uma vida de mentira. Então Ananias cai e morre. O que ele está querendo dizer, e aqui eu trago sempre isso para a igreja, queridos, a gente pode tolerar aqui na igreja, no meio da gente, ter cara que tem problema com pornografia, cara que está enfrentando crise com álcool, empresário que está sonegando imposto, e a gente está dizendo: cara, a gente precisa dar um jeito de parar de viver isso. O que não há espaço aqui no nosso meio é espaço para mentira, vida dupla. Aqui é um espaço para a gente viver vidas integradas, e não importa como a tua vida está, aqui em Jesus você pode encontrar redenção. Só não dá para encontrar redenção quando você está disposto a, num ambiente desse de relação, ser um mentiroso no nosso meio. Uma pessoa falou assim para a gente esses dias: como que vocês receberam uma pessoa que passou por um divórcio? Que absurdo. Aí eu falei assim para a pessoa, eu falei: querida, aqui na comunidade de Cristo Jesus tem espaço para todo mundo. Só não tem espaço para quem quer levar uma jornada dupla. Tem espaço para pecador, tem espaço para o Mateus, que sou o maior deles. Tem espaço para você que está julgando fulano de tal. Só não tem espaço para você que quer ter uma jornada dupla e está aqui no nosso meio. Porque a vida desintegrada é o pior tipo de vida que você pode ter. Sabe por quê? Agora eu vou dizer um negócio que alguns talvez aqui fiquem chocados. Se você quer viver uma vida de balada e de zoeira, não tenta conciliar a vida cristã e ficar zoeira. Ou você faz aqui direito, ou você faz lá direito. Ou é para cair direto na balada, ou é para você entregar sua vida toda aqui para Jesus. Sabe por quê? Não tem como ser um pouquinho aqui e lá. Tem que ser integral.
Não tem meio grávida, ou está grávida ou não está, ou está em Cristo Jesus ou não está. O problema da nossa igreja brasileira é porque a gente está vivendo jornada dupla. Se vós escolhemos hoje ao servir ao Senhor, nós temos que colocar aqui hoje o sinal: Jesus Cristo, eu entrego aqui a minha vida, os meus pecados, as minhas dificuldades, transforma a minha história. Amém? Não dá para a gente ficar vivendo esse joguinho. Não dá para você ter aquela conversinha com uma outra mulher que não é tua e você ficar vivendo esse jogo. Para de viver vida dupla. Assume logo que você tem um problema com isso. E deixa que a comunidade, deixa que irmãos, deixa que gente, deixa que o pastor, deixe ser ajudado por outras pessoas. Porque Davi era aquele que dizia: Jesus, eu tenho problema com isso. Deus, eu tenho problema com mulheres, me trata. E Deus vai lá na ferida. Mas Deus trata a vida de Davi, vida integrada. Vocês estão entendendo onde essa mensagem está nos levando? Geralmente, a pessoa que tem esse tipo de vida desintegrada, ela vive de forma angustiada, irritada, uma forte tendência a um legalismo barato, tem dificuldade em desenvolver relacionamentos saudáveis, não se integra, não se abre, porque geralmente tem coisa sempre para esconder. Esse tipo de gente sofre. Gente que senta em cima de pecados que cometeu no passado. Gente que tem dívida. E algumas dívidas jamais poderão ser pagas. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer um negócio para você. Tem dívidas na vida que a gente nunca vai poder pagar. Mas Deus criou um negócio chamado perdão para dívidas que a gente nunca vai poder pagar. Por exemplo, se um de vocês aqui tiver uma Land Rover e eu com meu Siena bater em você e eu tiver errado, isso vai ser uma dívida impagável. E diante da dívida impagável, só tem uma palavra que Deus nos deu, que Ele mesmo criou, que é perdão. Queridos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Desculpas é quando eu apresento argumentos para minha falha. Perdão é: eu não tenho como pagar. Eu não tenho como te pagar. Às vezes a gente faz coisas para as pessoas, e às vezes fazem coisas contra nós, e não tem como pagar. E não tem como apagar. Não tem como outro pagar uma palavra que foi dita sobre mim. Às vezes não tem como outro pagar uma dívida que ele tem comigo. Às vezes não tem como apagar uma marca, um divórcio. Não tem como apagar um aborto espontâneo que eu sofri. Tem coisas, tem marcas da vida que não dá para a gente apagar e nem pagar. E para essas coisas Deus criou um negócio chamado perdão. E Ele quer liberar sobre você. E Ele quer usar você também para ser agente de liberar perdão. A vida de alguém que deu certo não é alguém que não tem marcas do passado, mas é alguém que libera e que permite receber perdão. Porque essa vive bem consigo mesmo e vive bem com o seu coração. Você não consegue andar com o coração integrado se você tem ódio ou rancor ou marcas que ainda precisam de perdão. O que precisa ser liberto da sua vida hoje? Pessoas que dão certo são pessoas que praticam aquilo que elas falam. Davi tinha uma vida perfeita? Já encerrando, irmãos. Davi tinha uma vida perfeita? Não. Mas quando errava, assumia o erro sem justificativas. Você conhece aquele tipo de pessoa que para tudo tem uma justificativa? E se você não conhece, geralmente essa pessoa é você. A gente sempre tem justificativas. Por isso que eu odeio a palavra desculpa. Porque desculpa é eu apresento as minhas justificativas para você. Peça perdão. Davi era um homem sensível ao Espírito Santo. Um dos problemas da nossa geração é que a gente adora um Deus e serve a outro Deus. A gente diz que adora um Deus e a gente serve um outro Deus. Por exemplo, para encerrar,
Mamon. O que é mamon? Mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. Presta atenção nisso. Mamon. O que é mamon? É Deus, é o dinheiro elevado à categoria de Deus. E sabe qual que é o problema do dinheiro? É porque ele sempre exige lealdade de nós. Queridos, o dinheiro sempre vai exigir lealdade de nós. E se você tiver lealdade ao dinheiro, você não vai conseguir ter uma vida integrada. Por isso que às vezes a gente fala, a vida que deu certo é de um homem que tem muito dinheiro, mas não. Esse homem, geralmente esse tipo de gente que tem muita grana, é leal ao seu dinheiro, e não ao seu coração, não ao Senhor. É muito difícil conhecer pessoas desse tipo. Eu ia ler aqui 1 Timóteo, capítulo 6, que vai falar a respeito sobre dinheiro. Eu estou falando sobre coisas aqui pontuais, queridos. Vida prática, perdão, dinheiro. São coisas que facilmente desintegram o meu e o seu coração. E o nosso amor pelo dinheiro, isso tem destruído tantas histórias. E eu queria deixar uma palavra a respeito disso para você hoje. Eu queria que você gravasse. Quanto mais eu faço o que deve ser feito, mais o meu coração se enche do que é para ser feito. Vou repetir. Quanto mais eu faço o que deve ser feito, mais o meu coração se enche daquilo que deve ser feito. Quanto mais eu encho o meu coração do que não deve, mais se enche disso. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sou leal ao dinheiro, não. Mas tudo que você faz na sua vida é pensando no dinheiro. Então, na verdade, você sempre faz aquilo que você precisa encher o coração. E o seu coração sempre vai dizer para você, você precisa de mais dinheiro. Essa semana eu conversei com um empresário. E disse, Mateus, eu ainda não cheguei lá. Vocês sabem o que eu penso sobre essa frase. Pastor, eu ainda não cheguei lá. Quer dizer o quê? Eu não cheguei lá, eu ainda não consegui o dinheiro todo que eu queria. E eu cheguei para ele e falei assim, você nunca vai chegar lá. Porque o nosso coração sempre vai dizer, você precisa chegar lá. Você vai fazer 2 horas extras, você vai fazer 3, você vai fazer 4, você vai fazer 20, você vai fazer 30 e não vai chegar lá. Sabe por quê? O dinheiro sempre exige lealdade de nós. Enquanto você não fizer aquilo que tem que ser feito, o seu coração não vai se encher daquilo que deve ser feito. Está entendendo? Você precisa criar uma postura de hoje dizer, eu não vou ser guiado por essa lealdade miserável ao dinheiro. Eu vou ser o que eu preciso ser hoje, vou encher o meu coração daquilo que eu devo fazer. E aí eu cheguei para ele e falei assim, querido, sabe o que você faz hoje? Em vez de você voltar para o trabalho depois dessa conversa comigo aqui, vai para casa e tem um tempo com o teu filho. Sabe por quê? Porque no começo da conversa ele chegou para mim e falou assim, eu preciso gastar mais tempo com meu filho. Só que eu ainda não cheguei lá, pastor, então eu preciso de dinheiro. Vocês estão entendendo? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas porque eu não cheguei lá, eu falei, sabe por quê? O tesouro do teu coração é o dinheiro. Eu queria deixar essa fase para você, queridos. Existe uma grande incompreensão em relação a isso. Não é onde o nosso coração vai que lá é o nosso tesouro, mas sim é o que é o nosso tesouro, o nosso coração vai atrás. Não é, presta atenção nisso. Não é onde o nosso coração vai que lá está o meu tesouro. É onde é o meu tesouro, o meu coração vai atrás. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo para você, tome cuidado com o seu coração. Porque o seu coração vai atrás do seu tesouro. A minha pergunta para você é, qual é o teu tesouro? E aí eu posso dizer um negócio para você. Se o teu referencial de vida que deu certo é dinheiro, então você é um pobre do miserável. Porque aquilo que é o seu maior tesouro, você não tem. E a maior possibilidade é você terminar a vida sem ele. Então eu posso te dizer, se o teu maior tesouro é o dinheiro, existe uma grande chance de você terminar sem ele. Então você vai ser um miserável pelo resto da sua vida.
Se o teu maior tesouro é a tua carreira, no dia em que você for demitido, você perdeu o seu tesouro. Se o teu maior tesouro é alguma coisa que está aqui nessa vida, eu quero dizer um negócio para você: a tua vida não vai dar certo. O que o Evangelho nos diz é que havia um homem que ele chegou numa loja e ele viu uma pérola linda na loja. Presta atenção nisso. E quando ele olhou aquela pérola, ele falou assim: meu, incrível, que pérola bonita. E ele falou assim: eu preciso comprar esse negócio, é lindo demais, é lindo demais. E aí ele olhando para aquela pérola, ele vira para o atendente e fala assim: amigão, quanto que é essa pérola? E aí ele virou e falou assim: é tudo que você tem. Aí ele falou: tudo que eu tenho? Tudo que você tem é o preço da pérola. Aí ele falou assim: então beleza, eu vou fazer tudo que você tem. Foi lá, pegou a escritura da casa dele, pegou o documento do carro, pegou todas as coisas que ele tinha, relógio, pegou o celular, levou lá na loja e falou assim: ó, tá aqui, tudo que eu tenho, minha casa, a escritura, tá aqui o documento do carro, tá aqui meus relógios, tá aqui celular, tudo. Aí ele falou: não, ainda não tem tudo não. O que você quer mais o quê? Eu quero a tua esposa e os teus filhos também. A minha esposa e os filhos pela pérola. É, a esposa e os filhos. Aí ele volta, traz a esposa e os filhos. Tá bom, tá tudo aqui. Agora é sua, pode pegar. E ele entrega aquela pérola para aquele homem. E aí quando o homem já está indo embora da loja, o senhor vira e fala assim: opa, amigão, volta aqui. Está aqui tua casa, está aqui teu carro, está aqui a tua esposa, está aqui teu filho, está aqui o teu relógio. Agora vai lá e vive a vida da forma como ela tem que ser vivida. O que é essa pérola de grande valor? É o Evangelho, queridos. O Evangelho nos custa tudo, mas Jesus não fica com aquilo. Ele pega e diz: me glorifique, está aqui tua casa, teu carro, teus dons, tua família, tua história, tua bagagem. O que eu quero mesmo é que o seu coração esteja aqui em mim. Vida integrada. Uma pérola de grande valor. Isso que eu contei para vocês aqui é a historinha de uma parábola que Jesus nos contou. Que um homem tinha um terreno e vende o seu terreno para ter a pérola de grande valor. Jesus quer o seu coração, Ele não quer mais nada. Só que se você tiver como tesouro o dinheiro, a tua esposa, a tua casa, os teus sonhos, os teus filhos, você vai perder tudo. Sabe por quê? Porque um dia a vida vai levar embora tudo o que a gente tem. Só aquilo que a gente constrói em Jesus, isso vai ficar para sempre. Sabe qual é a vida que deu certo? É a vida que entregou a vida a Jesus. É a vida que é integrada. É a vida que eu tenho dificuldades, eu assumo. É a vida que não mostra performance. É aquela que não quer agradar os outros. É aquela que é isso que eu sou. Jesus, restaura a minha história. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E que você agora conversasse com Jesus. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, enquanto você fala com Ele agora, é: onde está o seu coração? Talvez alguns aqui o coração esteja nos filhos. Sem eles eu não vivo. Eles são a minha razão de viver. É bonito, mas isso é doentio. Isso não é saudável. Meu coração, meu tesouro é o meu dinheiro. É o dinheiro que eu quero deixar para minha família. É o dinheiro que eu quero ter para minha aposentadoria. O meu coração está no meu ministério.
a gente acha que as causas legítimas da vida, como esposa, filhos, carreira, devem tomar conta do nosso coração e da nossa história. Mas o que o Evangelho nos ensina é que tem algo além disso. Existe uma pérola de grande valor que supera a minha esposa, que supera o meu ministério, que supera a minha carreira, que supera os meus sonhos. Existe uma pedra de grande valor que ressignifica a história, que gera propósito, que gera sentido. Existe uma pérola de grande valor que o homem não pode comprar, que nós não podemos ter acesso por barganha, que nós não temos acesso por performance, que nós não temos acesso porque nós somos legais, porque eu tenho influência. Uma pérola de grande valor que está acessível a todos, aqueles que se cansaram de viver uma jornada dupla, para aqueles que estão cansados de religião, para aqueles que estão cansados de correr e nunca chegar, para aquele que está cansado aqui de procurar e nunca encontrar, para aquele que está cansado de correr e não sabe o motivo de estar aqui nessa terra, para aquele que vem vivendo uma vida dupla de mentiras, para aquele que vem escondendo e guardando mágoas, rancor, esqueleto dentro do armário. Essa pérola é a boa notícia, é a boa nova, que cura e que liberta, que transforma e que restaura, e que faz novas todas as coisas por onde passa. E como um rio que desce, ela inunda corações e mentes, faz nascer jardins no meio de desertos, restaura amizades, restaura histórias e liberta homens e mulheres das piores cadeias que a vida nos prende. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, a pérola de grande valor ofertada a cada um de nós aqui nessa noite. Por isso eu te faço mais uma vez essa pergunta, meu irmão: aonde está o seu coração? O que na sua vida, aquilo que está no seu coração é desintegrado da sua fala? O que na tua vida está desintegrado? E se o rei Davi pudesse te dizer algo aqui hoje, de alguém que sabe muito bem como é ter um coração integrado, um coração segundo o coração de Deus, ele ia dizer: irmão, peça que ele te sonde, que vê se há em ti algum caminho do mal, e que o Espírito de Deus aponte sobre você qual o caminho que você deve seguir, aonde focar os teus esforços, aonde colocar o teu coração, nos lugares em que você deve desacelerar e nas coisas que você deve agora começar, nas coisas que você deve abandonar, das pontes que você deve destruir e das pontes que você agora vai construir por meio do Espírito. E deixa o Espírito te levar para onde Ele quiser. Deixa o Espírito te conduzir. Deixa Ele soprar aí dentro de você, dentro do seu coração, e que você seja constrangido nessa noite.
Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Como é difícil muitas vezes, ó Pai, lidar com o nosso coração. Quão enganoso é o nosso coração, que muitas vezes nos leva e nos conduz por lugares sombrios. O nosso coração muitas vezes nos leva a matar o nosso irmão dentro do nosso coração. O nosso coração nos leva a preservar os lucros e a ignorar o outro. O meu coração muitas vezes se opõe à Tua vontade e me revela os meus desejos. Muitas vezes, Pai, o meu coração anula o outro para que eu possa sempre sobressair. E o meu coração muitas vezes não quer agradar a Ti, quer agradar a mim mesmo. E eu muitas vezes tento encontrar justificativas para dar embasamento para as escolhas que faço pelo meu ego. Mas nessa noite, Deus, eu não tenho condições de sondar corações e nem entrar na mente dos meus irmãos, mas o Senhor sabe aqui o que cada um está vivendo, cada momento, cada bagagem, cada história, cada trauma, cada rancor, cada anseio, cada sonho, cada frustração, cada remorso. Tem gente que tem coisa oculta aqui, que o marido não sabe, que a esposa não sabe, que ninguém sabe. Coisa que está machucando, coisa que está matando por dentro, coisa que está envenenando, está destruindo, que está gerando amargura. Por fora está tudo bem, está tudo bonito, está tudo lindo, mas por dentro o castelo está se desfazendo. Talvez alguns aqui já não encontram mais saídas para algumas coisas. Mas hoje a boa notícia é que em Ti nós temos um novo amanhã. É que em Ti as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, e a Tua bondade, a Tua fidelidade nos perseguirão até o fim. E a multidão dos nossos pecados é perdoada em Cristo Jesus. E para aquele que tem o escrito de dívida, é apagado, é pago. E para aquele que tem uma dívida impagável, existe o Teu perdão. E para aquele que já ouviu, esse já não tem mais jeito, a vida desse já era. A boa notícia é que Deus tem uma nova história para mim, e tem uma nova história para esse também. Jesus pode escrever uma nova história. Nós Te agradecemos pela oportunidade de recomeçar. Se até hoje vivemos vida dupla, se até hoje vivemos de maneira desintegrada, obrigado, porque hoje nós temos a oportunidade de recomeçar. Recomeçar com o nosso filho, recomeçar com o nosso cônjuge, recomeçar a minha carreira, recomeçar, ó Pai, a olhar a maneira como eu lido com o dinheiro, recomeçar o meu ministério, recomeçar amizades, recomeçar pontes, recomeçar a minha história contigo, recomeçar os laços com meu pai, reatar laços com a minha mãe, perdoar aquele que me deve e aquele que também tem me ofendido, porque hoje eu encontrei uma pérola de grande valor, e nela o significado da vida.
E hoje eu entendi aqui, ouvindo essa mensagem, que se eu estou em Jesus Cristo, a minha vida deu certo. Eu sei em quem tenho crido e que Ele é bom e é fiel para completar em mim toda boa obra. E que eu nunca ande nos castelos e diante de reis, mas se andar na Tua presença, eu serei o homem e a mulher mais feliz dessa vida. E que a minha vida não é medida pela quantidade de bens que tenho, mas do maior tesouro, que é Jesus Cristo, que já habita em mim. E que isso não é papo de gente frustrada e nem de gente pobre, é papo de gente redimida e gente restaurada, que encontrou em Jesus Cristo significado e propósito para uma vida inteira. Que o Senhor nos guie até o fim, e que não nos deixe, ó Pai, cair nos rótulos da vida, do que a gente deve ser e o que a gente precisa ser, mas que a gente sempre se lembre da nossa identidade em Ti, de quem Tu és, e que nós somos os Teus filhos amados, e que encontras prazer em nós, e nós possamos repousar nisso e viver nesse mundo em conformidade com aquilo que nós vivemos. Que o mundo não olhe para nós e diga, é o povo religioso, mas que olhe para nós e veja um povo que ama Jesus e que ama a gente de verdade. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém e amém.